Olá, seja bem-vindo ao Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Hoje você embarca com a gente para conhecer uma profissão que ganha cada vez mais destaque no mercado de trabalho, o gestor de tráfego. Pois é, Aleph. E é um processo de digitalização das empresas que tem sido muito acelerado. Este profissional desenvolve um importante trabalho para atrair mais clientes, através do planejamento e otimização de campanhas em canais pagos. Hoje, quem nos conta mais sobre essa profissão é o Demar Moura, especialista em comunicação e marketing digital e que já trabalha com gestão de tráfego há 7 anos, desenvolvendo diversas campanhas dentro e fora do país. Seja muito bem-vindo, Demar. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram para falar um pouquinho mais sobre a minha profissão. Seja bem-vindo! E antes de começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco da rotina do Gabriel Sintra, que também atua nessa área. Meu nome é Gabriel Sintra, eu sou gestor de tráfego, trabalho com isso mais ou menos um pouco mais aí de 2 anos, tá? Comecei trabalhando nessa área, né? Inicialmente trabalhando dentro de clínica médica e eu comecei a desenvolver essa profissão, né, nesse período de 2 anos, tá? Então, há 1 ano e meio atrás eu comecei a trabalhar em agência, então eu comecei a discorrer em outros setores, sendo imobiliária, construtora, indústria, educação e por aí vai. Decidi trabalhar com isso porque eu tenho muita identificação com o setor de dados, né? Hoje, fazendo a gestão de tráfego, a gente precisa entender muito mais de números, de dados, para entender um pouco do comportamento ali do público em determinada região, para determinado produto, vamos dizer assim. Minha rotina, ela depende muito dos objetivos do cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz é gerar esses dados. Então, basicamente, subir as campanhas, né? Criar as campanhas, né? Colocar a imagem, o texto. A segunda parte é a coleta de dados, tá? E após isso, a gente faz análise desses dados para entender como que aquele anúncio performou dentro das ferramentas. A partir dessa análise, a gente faz ali a otimização dos anúncios, né? Que é basicamente, olha, esse anúncio número 1 aqui performa melhor que o número 2, ou, por exemplo, a taxa de clique desse anúncio aqui está muito baixa, então a gente vai ter que trocar o design do criativo, ou a gente vai ter que trocar o texto. Trabalhar com isso, basicamente, para mim, é ter um desafio todos os dias, né? A gente identificar um padrão diferente, né? Que a gente vê que o comportamento humano, ele é sempre dinâmico, ele está sempre mudando todos os dias. Eu gosto disso, de entender essa parte do comportamento humano a partir de dados, né? A partir dos dados que chega para a gente no computador, a gente lê esses dados e tenta performar e adaptar, né? A esse consumo, a essa cultura de consumo aí das pessoas. Ótimo direcionamento para a gente iniciar nossa conversa. Então vamos entender um pouco mais sobre essa profissão. Demar, o que é então a gestão de tráfego? Vamos lá. Primeiro a gente precisa diferenciar profissionais. Existem 2 tipos de gestão de tráfego e 2 profissionais diferentes. Existe o primeiro, que é quem determina o processo de trabalho dentro de uma agência. Então ele recebe todos os trabalhos e ele determina quem vai executar cada trabalho de acordo com as skills necessárias para aquele job, de acordo com o briefing, conteúdo que ele recebeu. Certo? E existe o gestor de tráfego, ou que faz a gestão de tráfego pago, que é o profissional responsável por atrair usuários e visitantes para os sites das empresas. Muito bem. E agora que a gente já sabe, né, o que é esse profissional, como que surgiu essa profissão? Legal. Isso é uma pergunta muito bacana porque a palavra em questão, gestor ou gestão de tráfego, ela está muito em alta hoje em dia. Pesquisas mostram que ela é a profissão do ano. Mas ela não é uma profissão nova, como muitos pensam. É uma profissão muito antiga. Antigamente, o gestor de tráfego era chamado de media buyer, que na verdade ele comprava as mídias para as empresas. Jornais, TVs, rádio, entre outros canais offline. Então, a evolução da internet, a evolução das tecnologias transformaram essa profissão no atual gestor de tráfego, que ele vai utilizar dessas novas tecnologias de redes sociais, ele vai trabalhar tráfego de pesquisa para atrair esses clientes e fazer com que ele alcancem a venda num número muito maior.
Demar, a gente tem essa questão que você falou, que antigamente então era o media buyer. Essa profissão, a gente pode falar que ela foi substituída pelo gestor de tráfego, no sentido assim, o gestor de tráfego continua fazendo esses anúncios, né? Jornal impresso, televisão, rádio, que eram funções do media buyer? A gente pode falar que em certa parte sim. Por quê? Um gestor de tráfego ele precisa ter uma amplitude de conhecimento do todo do marketing. Exatamente porque as coisas no digital são muito mutáveis. Hoje a gente fala de acessar o website colocando uma URL e lendo. Amanhã a gente pode entrar dentro do site realmente, visualizar o site por dentro com o metaverso. Então, o profissional mais completo, ele vai olhar a necessidade do cliente e ele vai trazer como uma consultoria exatamente essa questão. Se for necessário uma TV, se for necessário um jornal, eu vou orientar o meu cliente a colocar ali um conteúdo ali. A questão é, qual que é a estratégia que vai levar para o site? Lembrando que esse novo gestor de tráfego, esse novo media buyer, o foco dele é o site. Ele precisa trazer mais acessos. Então, independente do canal que ele for usar, ele precisa ter uma estratégia que vá alavancar esses acessos dentro do site. Então, assim, pelo que eu entendi, existem funções diferentes para o mesmo profissional. É isso? Existe. Existe o mercado, né, do produto de tráfego e também gerir essa informação e ver qual canal vai ser utilizado. Sim, exatamente. Você vai ter uma série de gestores. Eu vou ter um gestor que vai supervisionar a equipe, eu vou ter o gestor, a pessoa que vai ficar ali realmente trabalhando dentro do tráfego. E ainda tem a questão dos consultores, que nem sempre eles estão colocando ali, vamos dizer, a mão na massa dentro das ferramentas, das campanhas, mas eles orientam na estratégia para qual caminho seguir e eles dão todo esse know-how também, porque geralmente os consultores têm muito tempo de mercado, então eles acabam falando, pô, se a gente colocar vocês devem ter visto comerciais, por exemplo, na TV, que tem uma hashtag. Eu estou utilizando isso para trazer tráfego para uma outra rede social, porque aí eu começo a conseguir medir. A hashtag já é Já é uma forma de se medir o tráfego que eu estou vendo na TV. Como que eu meço um comercial de TV hoje? Eu preciso fazer que ele venha para o mundo online e aí, a partir do mundo online, eu consigo saber todos os passos. Então, uma hashtag ali, eu vejo se houve aumento dessa hashtag, tem que ser uma hashtag nova. Durante o comercial. Né? Exato. E a partir dessa hashtag, eu faço uma série, por exemplo, de conteúdos, de anúncios com essa hashtag, que vai levar para o site. Mas calma aí que a gente vai falar muito mais no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco conheceremos as principais habilidades de um gestor de tráfego e a sua importância nas empresas. Voltamos já. Estamos de volta e no programa de hoje você está conhecendo um pouco mais sobre o cargo de gestor de tráfego, profissão que tem ganhado muito destaque no mercado e uma função essencial para as empresas que buscam seu crescimento no mundo online. E quem está conosco esclarecendo mais detalhes sobre essa área é o Demar Moura, especialista em comunicação e marketing digital que atua na consultoria de gestão de tráfego. Demar, quais são as áreas do tráfego pago? Existem 3 tipos básicos, vamos colocar dessa forma. Existem o Ads de pesquisa. Basicamente, assim, quando a gente fala de ferramenta, a gente está falando de Google. 97% do público na América Latina usa Google. Então, assim, até existem outras ferramentas como o Bing Ads e Yahoo Ads, mas para o gestor hoje, basicamente, ele vai trabalhar com o Google nesse tipo de tráfego. Existem os Social Ads, que são redes sociais. E aí tem as principais que a gente conhece, Facebook, Instagram, WhatsApp, dá pra gente fazer tráfego. Até o WhatsApp? O WhatsApp dá pra gente fazer tráfego. É uma das estratégias que dão super certo, colocar ele. Pinterest, entre outros até mais nichados, por exemplo. Existem redes sociais específicas para mães de recém-nascidos. E toda vez que uma rede social abre a oportunidade de você colocar um anúncio ali dentro de forma paga, é um tráfego pago. Então, está ali dentro da gestão de tráfego. E existem outros, como mídia programática, native ads, que você vê muito em portal de notícias. Você olha uma Infexame, um Estadão, que fica
aquele display embaixo de todo o artigo, mas quando você clica não é um artigo do próprio site, você é direcionado para um outro site e aí você tem uma outra leitura. Demar, a gente tem também uma diferenciação entre o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Sim. Você pode explicar essa diferença pra gente? Sim. Orgânico é muito simples. Toda vez que eu coloco um site na internet, ele tem um processo que é chamado de indexação e ele começa a aparecer nas buscas. Apareceu ali, dessa forma, é um tráfego orgânico. O que geralmente é trabalhado no tráfego orgânico? Embalde marketing, escrever conteúdos. Quanto mais conteúdo você escreve, maior é a probabilidade de você aparecer no Google, numa primeira página e tudo mais. Já o tráfego pago, ele é uma estratégia, é uma ação que você faz para resultados rápidos. Quando você pensa em internet, você já pensa que existem milhares, bilhares de websites. Então, organicamente, para você aparecer no primeiro lugar, na primeira página do Google, é muito difícil hoje. Você precisa ter um conteúdo muito atrativo, ele precisa ser um conteúdo bom, porque os algoritmos hoje leem isso. Quão expert é a marca? Quão expert é o autor daquele artigo? Qual que é o nível de confiança que existe naquele artigo, naquele blog, naquela informação? Já o tráfego pago, eu acelero esse tipo de estratégia. Mesmo que não tenha esses atrativos. Mesmo que não tenha, porque aí eu trabalho no anúncio os textos para atrair cada vez mais cliques para ele. E aí o acesso é rápido. Clicou, já acessou no site, ele já aparece ali entre os 3 primeiros, apesar de poder aparecer em outras páginas. Mas é uma coisa legal que eu sempre falo, até para os meus alunos quando eu dou aula, que é nem sempre o primeiro lugar do pago traz resultado de venda. Então é importante você também mensurar. Tráfego só por ter tráfego não significa que você está trazendo resultado para o seu cliente. E pensando no tráfego pago e orgânico, tem aquele mito, né? Que quando você só faz orgânico, daí de repente você faz um tráfego pago, aí depois não adianta mais você fazer orgânico. Existe isso? É um mito. É um mito. É um mito. Conteúdo é o que reina no marketing digital. Quanto mais conteúdo bom você tem, melhor é para a tua marca. O que acontece é que assim, estratégias de inbound marketing para tráfego orgânico, elas são estratégias de médio e longo prazo. Eu vou colocar um artigo hoje, por exemplo, no meu blog. Ele vai demorar entre 6 meses a 1 ano, às vezes, para performar do jeito que eu quero, para pegar o volume de topo de venda, de topo de tráfego para uma página de venda. Tráfego pago não, eu coloco ali, ele vai direto para o produto, ele vai direto para o carrinho, eu já coloco, a venda já acelera. Agora, nada impede que você use as duas estratégias. Pelo contrário, como consultor, o que eu geralmente trago para os meus clientes é isso. Amplie suas estratégias de marketing, porque quanto mais canais você trabalhar, melhor é. É preparar o terreno para daí começar a fazer esse tráfego pago que vai trazer os clientes ali para o seu negócio. Exatamente. Pensa no seguinte, o seu site sem um blog, sem um artigo, sem essa parte trabalhada organicamente, é como um cartão de visita. Hoje, a gente está num evento, por exemplo, eu troco cartão de visita e ok. Agora, pensando no metaverso, da qual não existe um cartão de visita. Você precisa estar constantemente ali andando, conversando, abrindo. É exatamente essa a função do blog. Eu vou dar uma dinâmica para o meu site e, logicamente, pensando em quantas buscas existem para essa pergunta que eu quero resolver. Certo. E aí eu tenho uma estratégia boa de tráfego. Demar, eu queria saber também, Imagina. eu queria saber também por que as empresas precisam, então, desse profissional, de um gestor de tráfego, e quais são os resultados que ele traz para a empresa uma vez que ele está atuando lá. Legal. Primeiro, por que eu preciso de um profissional de gestão de tráfego? Você vai colocar hoje a sua empresa na internet, não tem como mais a gente não colocar um website no ar. E aí que tá, você colocar um website no ar não vai garantir que você tenha venda por ele. Então, isso eu falo assim, existem e-commerce que é mais fácil de você ver a venda, existem sites B2B que você vai trabalhar com leads, mas se você não faz essa gestão das pessoas que estão entrando, que tipo de pessoa que está entrando no seu site, existe isso também, é uma função do gestor de tráfego trazer leads qualificados. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos,
Não adianta ficarem mandando para mim um anúncio para colocar meu filho no ensino médio. Então, se eu estou uma escola de ensino infantil, se eu tenho um filho que tem 17 anos, também não há interesse para eles ter o Demar ali dentro do site dele. Então, as empresas precisam desse gestor exatamente para isso, para ele criar estratégias e táticas para qualificar o público que está entrando naquele site e atrair venda. Qual é o público ideal, né? Exatamente. Se você não tem um público ideal ali, você vai acabar não traindo venda. E o gestor, o que ele traz para as empresas? Ele vai trazer esse tráfego mais próximo dos seus clientes, ele vai trabalhar com ROI, o retorno sobre investimento. Isso, bons profissionais. Muitos profissionais, eles vão olhar só para... Tivemos 500 cliques no anúncio. Legal, são 500 pessoas novas entrando no site. Tá, mas no final das contas, um bom profissional vai apertar. Quantas vendas tiveram? Exatamente. Bom, então nós já percebemos que o gestor de tráfego é essencial para as empresas ou clientes que desejam alavancar seus negócios. E no próximo bloco, trazemos para você as principais dicas para se tornar um profissional da área. A gente volta já. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre gestão de tráfego com Demar Moura. Já conhecemos a profissão, a sua importância para as vendas e agora vamos descobrir alguns direcionamentos para se tornar um bom profissional na área. Demar, quais são as habilidades que esse profissional precisa conhecer ou adquirir? Como que funciona? Legal. Eu falo que ele é um profissional bem versátil, assim. O ideal é que ele entenda um pouco da parte analítica, a parte tecnológica, até porque você trabalha com muito número, muito dado, mas você precisa também entender da questão da capacidade humana, como que forma um comportamento, como que eu gero uma ideia na cabeça de um ser humano. Por quê? Porque no final de tudo, aquele número que você está analisando é uma pessoa, é um ser. Então ele precisa ter essa noção de dados, saber fazer a leitura, interpretar muito bem isso e também entender o lado humano, de comportamento, até porque, por exemplo, quando a gente tem algo que acontece no mundo, isso modifica todo o comportamento na web. Por exemplo, o que está acontecendo hoje na Rússia modifica o comportamento de compra. Então, entender como eu consigo ultrapassar essa barreira, entender um pouquinho desse comportamento, de como essa persona, esse usuário na ponta, ele está pensando atualmente. Tá? E ele precisa ser uma pessoa muito responsável, não numa questão de, tipo, eu coloco em você a responsabilidade, mas saber que está nas suas mãos o dinheiro de uma empresa que muitas vezes está dando uma cartada alta ali, esperando um grande retorno para dar continuidade a determinado trabalho. Muitas empresas, várias empresas já entraram em contato comigo, que assim, eles falaram que eles gastaram muito em tráfego, mas eles não tinham uma venda. Então esse profissional ele precisa ter nessa questão de responsabilidade, esse senso de responsabilidade, porque, querendo ou não, ele é um cargo de confiança. Você está ali o tempo inteiro mexendo com dinheiro, você está o tempo inteiro mexendo com a imagem da empresa. Então é um pouco complicado. Tipo de investimento, né? Porque é o investimento da empresa naquilo e você vai gerenciar isso. Então imagino que a cobrança seja muito grande. E quem faz tráfego pago espera retorno, que Exatamente. seria as leads ou as vendas, né? Exatamente. E aí, aproveitando que vocês falaram, que também o profissional tem que ter ele precisa ter um emocional muito bem trabalhado, porque a pressão vai estar mais ali até às vezes do que num conteúdo. Até porque quando a gente fala de tráfego orgânico e tudo mais, a gente está falando de estratégias a longo prazo. Tráfego pago, você trabalha ali dia a dia. Por exemplo, tem dias que não adianta. Você vai colocar uma campanha em uma plataforma e a plataforma está dando erro. E você precisa colocar aquela campanha aquele dia. Eu já fiquei horas da noite tentando colocar uma campanha no ar, mas não adianta. A plataforma estava fora do ar. E aí não tem muito o que você fazer. Então você tem que trabalhar o emocional, mas o que eu sempre dou como dica é seja transparente com o seu gestor, se você trabalha numa agência, seja transparente com o seu cliente, se você é um consultor, se você fala diretamente com o cliente de uma agência. Porque tudo, na verdade, é uma questão de você comunicar o que está acontecendo. Se a pessoa sabe que você está colocando seus esforços ali para resolver um problema, ela vai entender que você está se esforçando para aquilo, diferente das que muitas pessoas pensam que colocou o anúncio no ar, colocou ali o tráfego para acontecer, colocou o dinheiro,
O gestor vai ali tomar um café, só vai voltar daqui 30 dias. E acabou, né? Acabou. Até porque, né, ele faz várias campanhas para testar, né? Exatamente. Teste, sim, dia a dia inteiro, o dia inteiro. Testo texto, vou testar verba, vou testar público, vou testar arte gráfica. Geralmente as plataformas dão pontuação na arte gráfica, então você fala, ó, essa pontuação está baixa, preciso de uma arte, e direciona o diretor de arte para uma arte específica, um criativo específico. Então, tem que ser uma pessoa bem versátil. E bem antenada, né? Porque muda bastante. Isso Totalmente. É fundamental. Damar, eu queria saber também o seguinte, ter um curso superior é um diferencial para o profissional? E qual que seria o melhor curso para a gente desenvolver a gestão de tráfego? Legal. Muitas empresas, elas não colocam como uma regra você ter um ensino superior para fazer gestão de tráfego. Até se você vê muitas pessoas que falam que ensinam na internet, gestão de tráfego e tudo mais, muitas delas nem mesmo são da própria área de marketing. Tá? Mas, como acadêmico, eu geralmente recomendo. Então, o que eu recomendo é faça primeiro uma graduação na área de marketing para você entender como o marketing funciona, porque o marketing, se você traduzir ele, basicamente é uma engenharia de mercado. O que está acontecendo no mercado, que ativo que eu faço para o mercado se moldar para uma forma que eu quero que ele se molde, para que aí sim o meu produto seja melhor vendido. E aí, para uma pós, você afunila, né? Você faz uma extensão em marketing digital ou uma pós mesmo em marketing digital. E eu sempre falo, até por questões de atualidade e tudo mais, faça também uma pós, um curso de extensão em análise de dados, em Big Data, entenda algoritmos, porque existe um algoritmo para mídia paga e existe o algoritmo para o tráfego orgânico. Então, como que os dois funcionam para você conseguir trabalhar os dois? E aí o resto mais é cursos de ferramenta. A faculdade não vai te dar a ferramenta, ela vai te dar o conceito e como você vai trabalhar. Aí depois, se você, por exemplo, entra com o Google, o próprio Google te ensina a usar a ferramenta Ou Google. seja, né, você nunca vai parar de estudar. Nunca. Exatamente. Sempre antenado. Sempre Exato. antenado. Bom, e já que estamos falando sobre qualificação, a Rafaele Franco traz agora algumas dicas para você que deseja se especializar em gestão de tráfego. Vamos ver? Oi, Aleph. Oi, Adriane. Hoje eu vim trazer uma dica para quem se amarrou na profissão de gestor de tráfego e já quer sair correndo atrás de cursos. Mas olha, como são várias plataformas, afinal tem o Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, então dependendo com qual você vai trabalhar, vale a pena estudar para uma específica. Mas é claro, quanto mais ferramentas você estiver apto a trabalhar, mais chances você vai ter no mercado e, claro, as chances de ganho aumentam também. E agora a parte mais legal, que são aquelas dicas de cursos gratuitos disponíveis na internet. O próprio Google disponibiliza no Google Academy e no Partners Academy University, que são portais próprios de ensino, conteúdos focados em Google Ads. Imagina só, já começar na área com o certificado do Google na mão? É uma boa, né? Os links estão aí na tela para você acessar. Ah, e tem em português, viu? É só descer a página que você encontra os idiomas para alterar. Na mesma linha, tem o Facebook Blueprint, que é a plataforma de cursos da empresa Meta, dona das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Eles têm tudo, desde os primeiros passos. Então é isso, aproveitem, afinal é essencial dominar o básico para já começar com tudo. Tchau! Muito obrigada, Rafaele. Ótimas dicas. E olha só, a procura por estes profissionais é grande. Então, se você gostou da profissão, corre para se especializar e ganhar o seu espaço no mercado de trabalho. Com isso, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada, Ademar. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade, foi um ótimo bate-papo. Foi sim, Demar. Tenho certeza que o pessoal lá em casa que se interessa por isso ou que não se interessa e agora viu o programa vai acender uma luzinha ali. Com e certeza. eles vão conseguir ter mais dicas, né? E a gente fica por aqui e na semana que vem nos encontramos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!